Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade tão rica de poder mais uma vez estar aqui neste lugar. O pastor Silas cantou, a gente não precisava fazer nada, só dar a bênção apostólica e ir para casa. E eu queria ter 60 anos desse jeito, irmão. Eu com 35 eu já estou aposentando e o cara com 60 está voando. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe a vida do pastor Márcio, por mais uma vez, adjunto da pastora Alessandra, nos formular este convite para estarmos aqui. Deus abençoe o Yuri, a sua esposa, noiva. Deus abençoe. Por mais uma vez nós estamos nessa parceria. Deus abençoe o Marcelo, a Patrícia. Deus abençoe tantos irmãos que nós já conhecemos aí. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a minha esposa. Ela está linda hoje. Ela todo dia ela é linda, mas hoje ela está mais linda. Tá bom? Deus te abençoe. Querido, se é do costume dos irmãos ficar em pé, abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, e o versículo é o de número 11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, e o versículo é o de número 11 também. É fácil de encontrar. Se você encontrou, diga: eu vou para o céu. Se você não encontrou, diga: eu quero ir também. Todo mundo encontrou. Acompanhe comigo o que diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Eu sei que você é uma igreja ensinada, uma igreja inteligente, mas nós temos alguns minutos preciosos e eu queria que, assim como você está, redobre a sua atenção para aquilo que Deus tem para nós nessa oportunidade. Todos nós somos sabedores de que os 4 evangelhos que estão inseridos no Novo Testamento têm na sua particularidade uma proposta diferente, uma vez que Mateus escreve aos judeus na sua primeira instância, e a finalidade é provar que Jesus de fato é o Messias de quem os profetas e os salmos citaram. Quando nós vamos para Marcos, que escreve aos Romanos, a proposta de Marcos é provar, evidenciar de que Jesus foi um servo sofredor. Quando nós vamos para Lucas, que escreve para os gregos, a finalidade de Lucas é provar que ele era o filho do homem, descendente de Davi, alguém que chegou do cenário porque tinha uma genealogia. E quando nós chegamos em João, João tem a finalidade de provar, evidenciar de que Jesus, o Cristo, era e é o Filho de Deus. É por isso que você vai ver pelo menos 7 milagres que Jesus realizou, que estão nas narrativas do Evangelho de João, e não se encontram em outras narrativas dos Evangelhos sinóticos. Uma vez que a intenção de João é dar evidências de que Jesus é o Filho de Deus, os milagres narrados neste documento joanino
são milagres de natureza sobrenatural. São milagres que a medicina não vai conseguir explicar, o raciocínio humano não vai conseguir calcular. E dentre esses milagres está a ressurreição de um homem chamado Lázaro. O texto nos informa de que Jesus é amigo desta família, de que Jesus, todas as vezes que talvez fosse tirar um dia, ou alguns minutos, ou horas de folga, Jesus se recolhia para a cidade de Betânia e hospedava-se na casa de Marta, Maria e do seu irmão Lázaro. Esta evidência é tão clara que Lucas capítulo 10 e o versículo 37, numa dessas idas, Jesus ainda ministrava um culto de ensino particular para esta família. Nós temos essa informação, mas o nome de Lázaro ali não é citado. Talvez você já tenha ouvido, assim como eu já ouvi inúmeras vezes, uma pregação baseada neste texto. E ao mesmo tempo que torna-se uma pregação conhecida, torna-se uma pregação difícil de se exaurir, por conta da dificuldade em informações acerca deste homem. Mas quando a gente procura, quando nós vamos aos documentos que nos auxiliam a trazer clareza sobre este texto, nós vamos perceber que Lázaro era alguém muito importante para a sua geração. E quando eu digo importante no ponto de vista social. Há quem diga que a profissão deste homem chamado Lázaro era transportador de camelo. E talvez você me pergunte, pastor, o que é um transportador de camelo? É alguém que nos dias de hoje obtém uma carreta e por meio desta carreta ele presta serviços de logística para alguém, levando e trazendo mercadorias de um lado para o outro. O historiador nos diz que Lázaro nesses dias possuía 2.000 cabeças de camelo. Se fosse para trazer agora, Lázaro teria uma empresa multinacional contendo 2.000 carretas do ano. Estes animais são os animais mais preparados que tem para atravessar o deserto de um lado para o outro sem parar para beber água. A pele deste animal é tão rígida que suporta o peso da carga. Então Lázaro é este empresário e por conta desta função, ele não se encontra em Lucas 10:37, porque talvez o Lázaro é aquele obreiro que aparecia no culto de Santa Ceia porque trabalhava o mês inteiro. E o problema é que a carga de Lázaro era tão grande, este serviço era tão difícil, que Lázaro fazia esse transporte de dia e algumas vezes à noite. E quando a carga era grande demais, ele pegava um número equivalente à carga de camelos para poder transportar. Quando a distância era muito longa, ele tinha que pernoitar. E quando ele pernoitava, ele prendia todos os camelos como se fosse um aprisco, para que ninguém roubasse aquela carga. E quando o dia amanhecesse, ele seguia. O que vai acontecer aqui é que uma certa feita, Lázaro fazendo esta rotina, a história vai nos informar que ele acabava o serviço, chegava em casa pela manhã, assentava-se à mesa, tomava café, comia o que tinha na mesa, conversava com as irmãs sobre a viagem, e depois ele ia fazer outra coisa. Mas um certo dia Lázaro percebe que um desses camelos está manquejando a sua perna ou a sua pata. E quando ele chega para se aproximar, sem que ele perceba, existe uma poça de urina, já que os camelos estão unidos, e esta urina tem o poder de criar uma parasita chamada Kebalchik. Esta parasita pica Lázaro, e Lázaro não percebe. Lázaro continua a sua jornada. O problema é que Lázaro começa a ficar doente sem perceber.
E quando Lázaro chega em casa, Lázaro já não é mais o mesmo, porque quando ele chega, como eu disse aqui, a rotina era chegar, lavar os pés e as mãos e sentar-se à mesa, mas Lázaro passou pela mesa e não se assentou para comer. Talvez a pergunta de Marta e Maria era: e aí, como é que foi o transporte? Como é que foi o serviço? Mas o Lázaro que falava bem, agora não fala mais nada. O Lázaro que fazia outras atividades, agora é um Lázaro que vai deitar na cama, porque a nossa vida é assim. Sempre existe uma parasita no ministério de alguns obreiros, que nos pica sem que a gente perceba, e a gente até continua a caminhada, nós até continuamos a exercer, nós até continuamos a pregar, muitos de nós até continuamos a pastorear, mas alguns sintomas começam a ficar evidentes no nosso ministério, de que alguma coisa não está certa, porque existe uma geração de obreiros por aí, que estão distanciados da mesa há muito tempo, são pessoas que não se dedicam mais, são pessoas que não param mais, para exercer e afiar a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Eu vou ser mais claro para você entender. Outrora, você se trancava dentro de um quarto, sentava na mesa da cozinha, como muitas vezes eu já fiz, abria a série de livros que você tinha disponível, e mesmo cheio de recursos, você orava dizendo: Deus me entrega uma mensagem. Quantas das vezes você não foi para o altar dizendo: Deus, eu não tenho nada, e na oração Deus lhe confiou uma palavra? Quantas das vezes você não cantou tantas vezes na frente do espelho, mas mesmo assim as pernas tremeu quando a oportunidade lhe foi concedida? Mas esse sintoma vai perdendo a sensibilidade da chamada, e nós começamos a pregar por pregar, começamos a fazer as coisas por fazer. John Piper já dizia que aquele que come da mesa do mundo jamais fartará-se da mesa de Deus. E esta geração em que está surgindo, e eu me incluo nela, é a geração da facilidade. Eu não sou contra, mas existe uma coisa tão feia que está acontecendo, que estão vendendo até mensagem na internet para você não pagar mais o preço. Sabe o que é isso? Você foi picado e ainda não percebeu. Ai, Jesus, como eu preciso pregar isso daqui, porque nós estamos vivendo uma geração de obreiros que não sentam mais à mesa da palavra. São pessoas que abrem a Bíblia e a dor de cabeça vem. São pessoas que precisam montar um culto de ensino e não tem mais criatividade. E você orou a Deus perguntando: Deus, o que é que aconteceu? É que este trajeto da vida, você foi picado e perdeu o primeiro amor. Você até prega, você até grita, até fala em línguas, mas não é mais o mesmo. E você ora dizendo: Deus, o que aconteceu? E eu vou te dizer, não adianta fazer culto retrô, não adianta fazer campanha, se você não entender que em algum momento da sua vida você parou aonde não era para ter parado, abaixou aonde não era para ter abaixado. O Salmo 1 é muito claro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque quem anda com quem não deve, anda com quem não deve, senta com quem não deve, fala com quem não deve, e o resultado é que a gente perde o prazer na lei de Deus. Lázaro é o obreiro que
está renunciando à mesa da chamada. Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Ele canta, mas o louvor não habita nele. Ele ora, mas o céu não está com ele. Sabe por quê? Nós estamos anestesiados por aquilo que o mundo nos ofereceu. A segunda coisa é que Lázaro não conversa mais. O que tem de obreiro que não aguenta orar meia hora antes do culto começar não está escrito. O cartaz dizia que era encontro de liderança, mas não é só aqui que acontece. Na minha igreja acontece também. Se o culto inicia com oração às 17h30, a gente chega às 18 para pegar o louvorzão, levanta a mão e ainda diz: usa-me como? Se você está correndo e pegando atalhos para falar com Deus, tem muita gente por aí que dobra os joelhos, mas continua com a boca fechada. Mas Deus disse para o profeta Jeremias: abra a tua boca e eu te encherei. Eu vim liberar uma palavra de Deus nesta noite para aqueles que ainda dobram os joelhos e dizem: Deus, parece que a gente está tão longe. Nesta noite, depois desta palavra, Deus vai trazer obreiro de volta para a mesa da comunhão. Deus vai trazer de volta o relacionamento. Eu estou pregando para quem ainda acredita que Deus te ama. Ele está dizendo para alguém: ainda hoje você vai orar, e o relógio não vai ser o ator principal da conversa. Você vai orar na minha presença. Ó, é Lázaro. Não come da mesa, não vem na escola dominical, não participa de um culto de ensino, nunca quis cursar teologia, mas adora criticar a mensagem de quem está de pé. Conversa com todo mundo, mas é inimigo do diálogo com Deus. E detalhe: Lázaro se tornou um obreiro cansado, se tornou um obreiro que corre das vigílias, se tornou um obreiro que, quando o culto passa 20 minutos, ele desvia, por melhor que seja a mensagem. Só que eu dou glória a Deus, porque aonde tem um Lázaro doente, tem uma Marta e Maria que ainda está viva. Não, eu vou falar isso daqui de novo. Aonde tem alguém que não come, que não fala e que não anda, tem uma Maria dizendo: ele não é o mesmo, ele não é mais aquele que começou a pregar. Elas, percebendo este detalhe, diz: opa, alguma coisa aconteceu. Aí ela chama o servo mais velho da casa e dá uma missão para ele, dizendo: vai até Jesus e diga, pelo amor de Deus, irmãos, ele não come da mesa, ele não fala e ele não fica de pé, mas Jesus ama. Diga àquele quem ele ama está enfermo. Aí o servo sai, e ele sai com uma palavra profética. E aí ele começa a andar nas ruas dizendo: Jesus passou por aqui, Jesus passou por aqui. Mas por que ele pergunta? Porque quando ele passou, alguém estava aleijado, agora não está mais. Alguém estava cego, agora não está mais. Porque para achar Jesus a gente não precisa de GPS, a gente precisa de sinais. Ó. Aí ele vai andando, e quando ele anda, ele acha, e Jesus está lá pregando. E ele chega com uma notícia dizendo: eu tenho um recado da casa de Betânia. Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus não dá muita atenção e diga: esta doença não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja revelada nessa situação. Diga e volta com essa palavra. O servo que não tinha nada está voltando com uma mensagem para casa, porque agora a palavra é dele.
Ele foi como servo, mas está voltando como mensageiro. E aí quando ele volta, eu fico imaginando ele ensaiando essa mensagem, dizendo: eu serei o responsável por dizer que este obreiro vai ficar de pé. Eu sou o responsável por dizer que esse levita não vai mais cantar por cantar. Eu sou o responsável por dizer que ele não vai liderar por liderar, porque essa doença não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu fico imaginando, é a primeira mensagem dele. Quem não lembra da primeira mensagem? Só que quando ele vai entrando em Betânia, tem muita gente, tem gente chorando. E aí ele fala: mas como é que o Senhor quer que eu pregue uma mensagem de vida num cenário de morte? Porque Deus não muda a mensagem por causa do cenário, meu Jesus amado. Deus só precisa de alguém que pregue. Eu vou repetir isso daqui. Deus não vai mudar a mensagem, é você que precisa entender o cenário que Deus está te colocando. Imagine isso daqui comigo e eu vou encerrar. Ele entra, Lázaro, que estava quase morrendo, agora morreu. E ele disse: eu tenho uma mensagem da parte do mestre. Mas ele está pregando aquilo que ele está vendo. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez na cabeça dele a mensagem teria que ter sido pregada antes, mas Deus não trabalha fora do tempo. Enquanto ele fala isso, Jesus está no mesmo lugar, dizendo: o nosso amigo Lázaro dorme, mas a gente vai despertar ele do sono. E aí o discípulo fala assim: se ele dorme, ele vai despertar. Por que a gente vai acordar só quem está dormindo? E o texto diz: eles não entendiam que Lázaro tinha morrido, mas Jesus se alegrou. E aí você pergunta: como é que Jesus pode se alegrar com um obreiro que morreu? Jesus não se alegrou porque ele morreu. Jesus se alegrou no lugar que ele morreu. Porque esse Lázaro morreu dentro de casa. O que o diabo queria é que ele morresse no caminho. Olha isso daqui, irmão. Mas mesmo sem sensibilidade, mesmo sem fome, mesmo sem conversar com Deus, ele conseguiu chegar em casa. Porque a estratégia do diabo para nós é que a gente morresse no caminho vindo para cá. Mas tem obreiro que morreu, mas morreu aqui. Só que aqui a casa ainda é dele. Oh, meu Deus do céu. Olava Xandaramahaya. Jesus está tranquilo porque ele sabe aonde é que ele morreu. Porque tem alguém que está falando, está doente, mas está doente dentro de casa, não prega, mas está em casa, não ora, mas está na casa, não profetiza, mas está na casa, não tem mais oportunidade, mas eu sei que ele está em casa. Oh, Jesus está calmo, Jesus está tranquilo. Porque aonde Lázaro morreu é a casa que ele tem acesso. Eu tenho uma pergunta para você agora. Será que ele ainda tem a chave da tua casa? Será que ele ainda tem acesso na tua vida? Porque eu vim lá de Jandira para dizer que o diabo lutou para você não chegar. E Deus disse para mim enquanto eu caminhava para cá: tem gente que está indo lá, mas morreu, hein? Só que ele morreu dentro de casa. O diabo queria que você morresse no baile funk. O diabo queria que você morresse olhando aquela faculdade que não é para você, mas você morreu aqui. Você morreu no ambiente que Deus ainda tem controle.
Ele está denunciando isso para os discípulos, dizendo: fiquem tranquilos, porque eu sei aonde ele morreu. Mas se ele está em Betânia, como é que a gente faz? Betânia ainda está no meu controle. Eu vou ministrar isso daqui para alguém. Jesus sabe que você morreu lá naquele quarto de oração, Ele está indo lá. Jesus sabe o ministério que você faleceu, e Ele está indo lá, dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo é que quando Ele chama, Ele não desiste, ainda que você tenha morrido, está na mão dEle. Ele está indo para Betânia, dizendo: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Mas todo mundo sabia que Lázaro tinha morrido, sim ou não? E por que Jesus está falando que ele está dormindo? Porque o que para você morreu, para Deus ainda está dormindo. Eu vou liberar isso aqui de novo para alguém. Alguém olha para a tua vida e diz: isso aí já foi, esse já era, não faz mais, não lidera mais, não prega mais, não canta mais, ele morreu, só falta enterrar. Jesus está nada, está dormindo, mas eu estou indo lá para acordar. Alguém diz: pastor, faz o velório daquele obreiro porque lá está falindo. Jesus diz: faz não, porque eu estou indo lá para levantar ele. Olá vai, eu vim com uma palavra profética de Deus. A última palavra não vem do pastor presidente, a última palavra não vem do pastor do setor, porque o amigo íntimo da casa está dizendo: morreu, mas morreu no controle da minha casa. Eu estou indo lá ressuscitar ele. Eu estou indo lá. E aí Jesus está indo, e quando ele chega, o Lázaro já está sepultado há 4 dias. As irmãs chegam indignadas e dizem: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aí Jesus continua: o teu irmão há de ressuscitar. Porque para você morreu, mas para mim está dormindo. Para você faz 4 dias, para mim não faz nem 1 minuto, porque ele apenas dorme. Aí ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque eu estava no culto de ensino de escatologia de Lucas 10:37. Eu sei, porque o Senhor já me ensinou. Aí Jesus quebra a banca no versículo 24, porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus do céu, irmão, eu não sei se eu falo isso, porque tem gente que pensa que está vivo, mas não crê nele. Quem morreu ainda crê, porque ele chega e fala: se creres, porque você não crê, está vivo mas não crê, está vivo mas não faz, está vivo mas não acredita, vem para o culto mas não recebe, mas ele que morreu ainda acredita, porque se ele crê, ele vai ressuscitar. Está no texto, meu querido: aquele que crê em mim ressuscitará. Então Lázaro tem todos os defeitos, mas ele morreu crendo, ele morreu acreditando. Sabe por quê? Porque a casa dele era a casa de amigo. Quando ele percebeu que não estava bem, ele disse: eu tenho uma missão, e a missão é chegar em casa. Eu não posso parar nesse trajeto, porque senão ele não sabe aonde eu estou, mas se eu estiver em casa, ele sabe onde eu moro. Oh Jesus, eu vou pregar isso daqui. Lázaro veio se arrastando, mas ele veio.
Ele morreu, mas morreu acreditando: ainda que eu esteja morto, eu posso reviver. Feche os teus olhos, porque Deus vai visitar a tua casa e agora. Oh, aleluia. Oh, lavacio de canjo remia saramahaya. Lázaro morreu acreditando que ele visitaria a casa de novo. E parece que eu vejo Jesus indo na tua casa e agora, dizendo: depois desse terceiro encontro você não será mais o mesmo. Porque tem gente que estava indo levar flor no teu enterro, mas Jesus está vindo te chamar pelo nome. Oh, neo é de aciome, é minha candaramahaya. Porque você morto é mais crente do que quem pensa que está vivo. Crê, ainda que esteja morto, viverás. Jesus chega em Betânia. Lázaro está sepultado há 4 dias. E agora o corpo não está na casa, o corpo está fora da cidade. Mas para Jesus não importa onde te enterraram, importa onde você parou. E ele vai até o sepulcro, faz uma oração, e ele diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que imediatamente ele saiu. Jesus retira as faixas e ele vai embora. Mas a história não acaba aqui, porque este mesmo Lázaro que estava morto, mas cria, agora está no capítulo 12, versículo 9, pregando como nunca. E esse relato aqui gerou um culto de ação de graça, porque quem vive cultua. Quem vive oferece alguma coisa. Quem vive se coloca à disposição para recebê-lo em casa. E Lázaro está sentado do lado de Jesus, e o texto diz que os sacerdotes, escribas e fariseus estão procurando um meio, uma oportunidade de matar a Jesus e também a Lázaro, porque o seu testemunho convertia a muitos. Percebe que no capítulo 11 ele está picado, não fala, não prega e não levanta. No 12 ele prega até demais. O problema é que vão tentar matar aquilo que já morreu uma vez e não tem como matar de novo. Você não pegou isso daqui, irmãos? Pelo amor de Deus. Não faz parte desse contexto, mas é para parafrasear: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se já te mataram uma, não matam a segunda. Se já te derrubaram uma vez, você vai ficar de pé, porque quem te chamou conhece você. O Lázaro está ali firme, pregando, e alguém diz: vamos matar, porque olha o que ele fez. O cara não era ninguém, ele chamou o cara pelo nome, agora o cara está de pé, agora o cara fala o nome dele, o cara prega no nome dele, o cara ora no nome dele, e todo mundo está aqui. E o texto diz que eles estavam do lado de fora, porque não tinha espaço na casa. Só que a Maria chega, e ela percebe que aonde tem culto tem que haver unção. Porque o que expulsa o fariseu da tua vida não é devolver a crítica no Facebook, não é provar quem estudou mais, é ter unção. Ela quebra o nardo, derrama, e o texto diz que o cheiro envolveu toda a casa. Pastor, qual é o segredo para mandar quem não quer me quer bem embora? É só derramar no pé de Jesus.
derramar o que você tem dentro de casa. E eu queria te colocar de pé com a permissão do nosso pastor Márcio, porque Deus está dizendo para alguém: não tem como matar quem eu chamei pelo nome. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida agora. Eu quero ser boca de Deus para o teu ministério agora. Deus está devolvendo a sensibilidade a obreiros aqui. Pastor, mas eu ainda não senti nada. Mas você está na casa que Ele tem acesso. Pastor, é porque eu dou glória, porque o pastor pede, é que eu estou vindo no automático. Veio até hoje, mas ele está entrando na casa. E antes dele entrar vem a mensagem: esta doença não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado por meio dela. Eu vou dizer de olhos abertos para você não dizer que eu estou na emoção. Quem te viu nesse terceiro encontro de líderes vai ter que te ver no quarto dando glória a Deus e aleluia. Porque enquanto eu prego aqui, o divino Espírito Santo começa a passear por esses bancos dizendo: a partir de hoje você não será mais o mesmo. Eu estou entrando em áreas da tua vida que você disse em oração para mim: Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, e eu preciso de uma resposta. A mensagem da resposta é essa: esta doença não é para a morte. O amigo da tua casa está vindo aí dizendo: vou te chamar pelo nome. Enasiominendia. Meu Deus, se você visse o que eu estou vendo aqui, terra de Candaramarrácia, eu vejo uma unção nova de Deus descendo na cabeça de pessoas aqui. Alguém disse: mas por que não reage? Porque primeiro vem a palavra, depois vem ele. Por que ele ainda não deu glória? Porque primeiro a palavra vai, depois ele vem na palavra. Deus está liberando uma palavra para quem ia entregar a carteirinha, e ele está dizendo: vai não, porque alguém acha que você morreu, mas eu só estou indo despertar você desse sono. E eu libero sobre a tua vida nesta noite. E se você acredita, levante as mãos, porque só recebe quem levanta. Que o amigo dos amigos, aquele que te entende no dia bom e também te entende no dia mal, eu estou dizendo daquele que quando você ajoelha para orar, só as lágrimas rolam, e ele diz: eu sei o que você está querendo dizer, eu estou indo no lugar em que você parou hoje, estou colocando a mão na ferida que ninguém enxergou, e estou te colocando de pé para você nunca mais cair. Eu decreto que quando você voltar para a tua igreja, a liderança que Deus confiou continua nas tuas mãos. Há um novo projeto de Deus para a tua história. O amigo dos amigos está entrando em Betânia para dizer: você morreu no lugar certo, morreu aonde eu tenho controle, a casa é minha, a última palavra é minha, diz aquele que detém todo o poder sobre a igreja.